Estados Unidos, meados do século XX. Em um país marcado por guerras, máfias, Iberos, onde a lei era apenas uma sugestão, surgiu um momento que levaria a violência a outro nível. Seu nome verdadeiro era Richard Kuklinski, mas no submundo era conhecido como The Iceman. Alguns o chamavam de pistoleiro. Outros, do assassino em série. Na verdade, os rótulos pouco importam quando o número de mortos deixado para trás é tão alto. Hoje, em arquivos do crime organizado, viajaremos às origens de um homem que aprendeu a crueldade em casa e a aperfeiçoou nas ruas. Pais e primeiros anos. A história de Kuklinski começa muito antes de seu primeiro crime. Seu pai, Stanley, havia emigrado de Varsóvia em busca de um futuro melhor, mas acabou trabalhando nos trilhos do trem, com um temperamento tão duro quanto o aço que manipulava. Sua mãe, Anna, de raízes irlandesas, cresceu em um orfanato depois de ficar órfã junto com os dois irmãos. Lá, conheceu de perto a disciplina mais severa e um tratamento que deixou cicatrizes invisíveis para sempre. Quando Anna e Stanley se conheceram, a atração foi rápida, assim como o casamento e o desastre. O álcool e o ciúme de Stanley marcaram a vida familiar desde o início. As discussões eram violentas, e os castigos físicos faziam parte da rotina. Em 1933, nasceu o primeiro filho, Florian. 2 anos depois, chegou Richard. A chegada das crianças não suavizou o temperamento de Stanley. Pelo contrário, transformou-as em novos alvos de sua fúria. Para os irmãos Kuklinski, cada vez que a porta se abria e a silhueta do pai aparecia, o medo prestes a se tornar dor. A mãe, sem meios para fugir, escolheu o silêncio e a resistência. Richard, ainda criança, associava a presença do pai a um terror tão paralisante que, mais de uma vez, seu próprio corpo o traía. Isso apenas inflamava ainda mais a raiva de Stanley. A infância de Richard não foi uma fase, foi uma sentença. Uma escola silenciosa, onde a primeira lição foi que a violência podia prevalecer sobre qualquer coisa e que a sobrevivência dependia de se adaptar a ela. O dia em que tudo mudou, 1 grau de fevereiro de 1941. Na casa dos Kuklinski, a violência de sempre se transformou em tragédia. Florian, o irmão mais velho de Richard, morreu após um episódio que marcaria para sempre a dinâmica familiar. A versão oficial apresentada às autoridades foi a de um acidente doméstico, e o caso não foi investigado. O velório foi realizado na própria casa, com um Richard de 5 anos, que ainda não entendia que seu irmão nunca mais acordaria. A partir desse momento, tornou-se o único alvo do temperamento do pai. As faltas na escola se tornaram frequentes devido às suas lesões e, quando conseguia ir, enfrentava o bullying de outras crianças por causa de sua aparência e roupas gastas. A sensação de isolamento cresceu com o passar dos anos. Em 1942, nasceu sua irmã Roberta e, em 1944, seu irmão Joseph, que décadas depois seria condenado por um crime grave. O lar se tornou ainda mais tenso quando Stanley começou a agir de forma humilhante diante da esposa e dos filhos, até iniciar um relacionamento com outra mulher e desaparecer com frequência. Religião, ressentimento e sobrevivência. Anna, marcada por anos de maus tratos, refugiou-se cada vez mais na religião, tentando incutir nos filhos um temor rígido a Deus. Richard, obrigado a servir como coroinha, encontrou ali atitudes que alimentaram sua desconfiança e rejeição pelas figuras de autoridade, um desprezo que logo igualaria ao que sentia pelo pai. Com Stanley fora de cena, a economia familiar desabou. Anna, sob constante pressão, endureceu seu caráter. Foi nesse período que Richard começou a conseguir comida de forma ilícita para alimentar os irmãos. No início, a mãe reagia com castigos físicos, mas, com o tempo, deixou de repreendê-lo e aceitou seu papel como principal provedor da casa. Sementes de um padrão perigoso. A violência que ele havia vivido desde a infância começou a aflorar,
embora, no início, não fosse direcionada a pessoas. Suas primeiras atitudes cruéis focaram em animais, um indício precoce de um comportamento que, com o tempo, evoluiria para algo muito mais grave. Para Richard, aquilo não era uma brincadeira. Era uma forma de sentir controle em um mundo onde sempre fora a vítima. O primeiro passo rumo à escuridão. Décadas depois, já cumprindo prisão perpétua, Richard Kuklinski contaria o que, segundo ele, foi seu primeiro homicídio. Nunca foi acusado ou oficialmente ligado ao caso, mas seu relato sempre causou inquietação pela segurança com que o descrevia. Tinha cerca de 13 anos quando sua mãe conseguiu uma moradia em um novo conjunto residencial em Nova Jersey, na Rua 15. Richard acreditou que seria um novo começo, mas as provocações e o assédio voltaram. Sem amigos e com dislexia que dificultava a leitura, passava horas folheando revistas de crimes obtidas ilegalmente. Ali encontrou ideias que alimentariam suas fantasias de vingança contra os garotos que o humilhavam. O principal alvo de seu ressentimento era Charlie Lane, líder de um grupo que o havia maltratado física e verbalmente. Richard, magro mas mais alto que a maioria, acumulava uma raiva silenciosa que crescia desde a infância. Numa noite gelada de janeiro de 1949, decidiu agir. Esperou em uma área pouco movimentada, escondido na escuridão, até ver Lane passar. O confronto foi breve, mas decisivo. Richard impôs-se com uma violência que marcaria um antes e um depois em sua vida. Ao perceber que o garoto não se levantava, entendeu que havia cruzado um ponto sem retorno. Movido pelo medo de ser descoberto, aplicou o que aprendera em suas leituras sobre crimes para eliminar rastros. Conduziu até os Pine Barrens, uma região remota no sul de Nova Jersey, onde se desfez do corpo e de qualquer indício que pudesse levar a polícia até ele. De volta para casa, sentiu algo novo. Não arrependimento, mas uma perigosa sensação de controle. A partir daquele momento, em sua mente, quem o desafiasse enfrentaria as mesmas consequências. No bairro, ninguém relacionou o desaparecimento de Charlie Lane ao silencioso Richard Kuklinski. Mudança repentina. O desaparecimento de Charlie Lane alterou completamente a dinâmica do bairro. Com o líder da gangue fora de cena, os outros garotos pararam de implicar com Richard. Essa nova calma não o tornou mais pacífico. Pelo contrário, começou a agir com uma confiança que antes não tinha e buscou acertar contas com todos que o haviam humilhado. Primeiro usava um pedaço de madeira, depois um taco de beisebol, que carregava para todo lado. Sua altura e força, incomuns para a idade, deram-lhe fama de jovem perigoso. Logo trocou o taco por uma faca. Mais fácil de esconder, mais direta. Com ela, não hesitava em enfrentar quem, segundo seu julgamento, o desrespeitasse. Richard deixou de frequentar a escola e passou a passar seus dias e noites em bilhares e bares, onde aperfeiçoou seu jogo e começou a ganhar dinheiro apostando. Aqueles que não lhe pagavam a tempo descobriram rapidamente que com ele não se brincava. Em pouco tempo, tornou-se o líder de um grupo de 5, conhecido como Coming Up Roses, nome que, na gíria do grupo, sugeria que quem os desafiasse acabaria alimentando a terra. O grupo começou a planejar roubos mais ambiciosos. Foi então que Richard adquiriu sua primeira arma de fogo, um revólver calibre 38 com cano de 6 polegadas. E, segundo seu próprio relato anos depois, foi também nessa época que cometeu seu segundo homicídio, segundo assassinato. A vítima, de acordo com sua versão, era um policial de Nova Jersey conhecido como Doyle, habituado a beber demais e a frequentar os mesmos bares que Richard. Jogavam partidas nas quais, na maioria das vezes, Richard vencia. Doyle, sob efeito do álcool, costumava insultá-lo e acusá-lo de trapacear. Certa noite, Richard decidiu que já era demais. Esperou Doyle sair do bar e o observou adormecer em seu carro. Em vez de enfrentá-lo ali mesmo, escolheu um método que garantisse a ausência de testemunhas e resistência. Ao amanhecer do dia seguinte,
Doyle já não estava, e ninguém relacionou seu desaparecimento a Richard Kuklinski. Para ele, aquela noite marcou mais um degrau em sua escalada de violência. A confirmação de que podia agir sem deixar rastros e dormir tranquilamente depois. For him, that night marked another step in his ascent into violence, the confirmation that he could act without leaving a trace and sleep peacefully afterward. Independência e velhos fantasmas. Aos 16 anos, Richard Kuklinski já não era o rapaz frágil e medroso da infância. Sua compleição magra, traços marcados e cabelo castanho claro começavam a chamar a atenção, sobretudo de mulheres mais velhas em bares e clubes noturnos. Começou a cuidar da imagem, a vestir-se melhor e a andar com mais confiança. Foi nesse ambiente que conheceu Linda, uma mulher de 25 anos, com quem acabou mudando-se. Sua relação com a família esfriou. Visitava a mãe cada vez menos, nutrindo por ela um ressentimento profundo. O vínculo com a irmã praticamente não existia, e o irmão Joseph parecia seguir um caminho autodestrutivo. Pouco depois de sair da casa dos pais, Richard soube que o pai havia voltado, reatando as agressões contra Anna. Embora dissesse não a respeitá-la, decidiu enfrentá-lo. Localizou Stanley, apontou-lhe o revólver e avisou que, se voltasse a se aproximar, seria a última vez. Anos depois admitiria que um de seus maiores arrependimentos foi não ter puxado o gatilho. Primeiro serviço para a máfia. Por então, o Coming Up Roses já era um nome conhecido em Jersey City. Os golpes do grupo eram cada vez mais ousados e rentáveis, e sua reputação por violência não passava despercebida. Richard, à frente, começava a desfrutar dos cassinos clandestinos, do álcool e dos ternos caros. Foi assim que chamou a atenção de Carmine Genovese, um homem influente na cidade sem parentesco com o célebre chefe mafioso, mas com peso semelhante nos negócios ilícitos locais. Carmine propôs que fizessem parte de sua rede, mas antes precisavam passar por um teste. Mostrou-lhes a fotografia de um homem que vivia em Lincoln Park e, de forma direta, deu a instrução: ele tem que desaparecer. Richard entendeu que aquela era sua porta de entrada para um mundo onde dinheiro e proteção andavam de mãos dadas. Seus companheiros hesitaram. Tirar a vida de alguém não era a mesma coisa que roubar. Ainda assim, ele conseguiu que aceitassem. O plano era simples: Richard dirigiria, e John Wheeler seria o executor. A primeira oportunidade falhou. Wheeler não conseguiu atirar. O mesmo ocorreu na segunda tentativa, diante de um semáforo vermelho. Finalmente, seguiram a vítima até um bar. Quando ela saiu, Richard pegou a arma, caminhou até ele e cumpriu a ordem sem titubear. Naquela mesma noite, o grupo se dissolveu na escuridão de Jersey City. No dia seguinte, cada um recebeu $500. Para Richard, era mais do que dinheiro. Era a confirmação de que ele havia cruzado a linha para o crime organizado e que não pensava voltar atrás. Traição em Coming Up Roses. A gangue Coming Up Roses havia consolidado seu lugar no mundo do crime de Jersey City, graças aos serviços de Carmine. Cada golpe lhes rendia quantias consideráveis, por vezes centenas de milhares de dólares, e haviam conquistado a reputação de cumpridores, discretos e eficazes. Mas com o dinheiro também veio a arrogância. Os ganhos se dissipavam em apostas, bebida e viagens luxuosas a Las Vegas. Ninguém pensava em poupar um centavo. Todos acreditavam que sua maré de sorte duraria para sempre. 2 de seus membros, John Wheeler e Jack Dubrowski, cometeram o erro que naquele meio não se perdoa: agir por conta própria. Decidiram roubar uma partida de cartas organizada por um contato da família de Cavalcante, sem consultar Richard. O problema não demorou a surgir. Um dos presentes os identificou como integrantes do grupo, e a notícia chegou diretamente a um soldado da família, Albert Parente. Parente convocou Richard a um bar. Lá deixou claro que,
Embora soubesse que ele não havia participado, a responsabilidade era dele. A falta teria de ser paga, e não com dinheiro. A ordem era inegociável. Wheeler e Dubrovsky tinham de desaparecer. Para Richard, aquilo foi um golpe pessoal. Eram seus amigos mais próximos, talvez os únicos que considerava irmãos. Tentou negociar, até ofereceu devolver o que haviam roubado. Mas não houve margem. Naquele mundo, a lealdade não se discute. Exige-se. Na mesma noite localizou Jack e o executou sumariamente. Pouco depois, interceptou John ao sair do apartamento da namorada e o matou na rua. Aos 19 anos, Richard entendeu que, se podia eliminar aqueles de quem mais gostava, já não havia limites para o que poderia fazer. Foi aí que deixou de ver as pessoas como intocáveis e passou a considerá-las dispensáveis. Um homem envelhecido pela violência. Com apenas 19 anos, Richard Kuklinski já carregava a morte de 4 homens. Sua aparência era a de alguém bem mais velho. Ombros largos, olhar frio e a força de um animal de tração. Nas ruas, sussurrava-se que fora ele quem eliminara Jack e John. E isso bastou para que os poucos que restavam do Coming Up Roses o evitassem. A partir de então, operou sozinho. Na primavera de 1964 pegou um ferry para Manhattan. Horas depois, um homem que o importunava pedindo dinheiro acabou morto pelas mãos de Richard. Vítima de um ataque rápido e calculado. Anos depois, ele afirmaria que, nessas visitas a Nova York, chegou a tirar a vida de pessoas que simplesmente o incomodavam, por vezes lançando seus corpos no Hudson. Sua preferência pela arma de fogo se consolidou, um disparo preciso na orelha ou sob a mandíbula, evitando manchas em seus ternos. Também recorreu a ferramentas mais discretas, como um punção de gelo, ou a métodos silenciosos como o envenenamento. Com o álcool, seu ímpeto homicida intensificava-se. As autoridades, em grande medida, ignoravam esses crimes. A maioria das vítimas era marginalizada, e seu desaparecimento raramente suscitava investigações profundas. Um casamento sem amor. Richard permanecia com Linda e, quando ela engravidou, decidiu se casar. Não foi por amor, mas por cumprir aquilo que ele via como uma obrigação para com o filho que estava a caminho. A violência, porém, já fazia parte do relacionamento antes mesmo do casamento. Nos anos seguintes nasceram seus 2 filhos, Richard Jr. e David. A renda diminuiu. Sem a gangue, nem os serviços de Carmine, agora preso por apostas ilegais, Richard voltou a trabalhos braçais, como carregar caminhões. Mesmo assim, sua reputação permaneceu intacta. Certa vez, após um confronto em uma partida de bilhar com um rival tão duro quanto ele, saiu ferido, porém vivo. Minutos depois, o mesmo homem e 2 comparsas o interceptaram na estrada. Desta vez, Richard não recuou. Sacou um revólver, 38 de cano curto, e os derrubou os 3. Os corpos foram jogados em uma caverna profunda no condado de Bucks, Pensilvânia. O veículo em que viajavam apareceu submerso em uma área isolada do rio Hudson. Ninguém os procurou. Décadas depois, ele mesmo revelaria esses assassinatos como parte de uma longa lista de crimes ocultos, um trabalho com recado. Ao sair da prisão, Carmine Genovese voltou a contatar Richard. Desta vez, o trabalho não era um simples serviço. O alvo deveria pagar caro, pois havia ofendido gravemente alguém próximo a Carmine. Além disso, deveria restar uma prova física de que a tarefa havia sido cumprida. Entregaram-lhe uma fotografia e um endereço. O homem trabalhava em uma concessionária. Richard apresentou-se como cliente interessado e pediu um test drive. Minutos depois, ambos se afastavam do local, sem que o vendedor suspeitasse que seu acompanhante já tinha tudo planejado. Quando chegaram perto do ponto onde Richard havia deixado seu próprio veículo, ele pediu para parar e revisar o motor. Ao abrir o capô,
a situação mudou por completo. Em segundos, o alvo ficou reduzido e sob controle. Amarrado e amordaçado, foi transportado para uma área afastada dos Pine Barrens, o mesmo território isolado onde Richard atuara na adolescência. Lá, a punição foi cumprida com uma violência que deixava um recado claro. Ninguém ofendia a gente de Carmine, sem pagar as consequências. Ao terminar, Richard levou a prova solicitada ao seu chefe e recebeu o pagamento de $10.000. A partir de então, Genovese o transformou em seu homem principal para cobrar dívidas e resolver problemas em Nova Jersey. Se fosse italiano, provavelmente teria sido aceito na família. Não era. Mas isso não impediu que seu nome ficasse marcado no mundo do crime, como alguém cuja simples menção inspirava respeito e medo. Sem limites nas ordens, Richard aceitava quase qualquer trabalho que envolvesse dinheiro, com uma regra autoimposta. Não se envolvia em ações contra mulheres ou crianças. Além dos assassinatos por encomenda, atuava como cobrador de dívidas, transportador de mercadorias ilícitas e mediador violento quando a máfia precisava acertar contas. Um de seus trabalhos mais notórios para Carmine teve como alvo Arthur De Giglio, um capo que havia cometido a pior ofensa possível naquele mundo: roubar seu próprio chefe. A ordem não era apenas eliminá-lo, mas garantir que o desfecho servisse de recado a todos. Richard cumpriu, e no processo matou também 2 acompanhantes que cruzaram seu caminho. O golpe foi comentado em todo o meio criminoso e o consolidou como alguém capaz de executar tarefas que outros nem ousariam considerar. Sua fama cresceu a ponto de receber ofertas de várias famílias mafiosas. Para elas, não importava quão extremo fosse o trabalho. Se Richard aceitasse, era certo que seria cumprido. Ruptura e violência doméstica. Enquanto sua carreira no crime prosperava, seu casamento com Linda se deteriorava sem retorno. A convivência tornou-se impossível, e as discussões, cada vez mais tensas. Mesmo assim, Richard mantinha uma necessidade possessiva de controlar a esposa. Quando descobriu que ela mantinha um relacionamento com outro homem, reagiu com violência brutal. O confronto deixou o amante gravemente ferido e distanciou ainda mais Linda. Após o episódio, o contato com a esposa e os filhos tornou-se esporádico. Aos 24 anos, Richard já acumulava um histórico de violência que o tornava, aos olhos das ruas e da máfia, um dos homens mais perigosos e temidos da região. Vida em queda livre. Em meados dos seus 20 e poucos anos, Richard já era muito mais que um pistoleiro de aluguel. Vivia dominado pelo álcool, pelo jogo e por uma violência aparentemente sem limites. Continuava aceitando trabalhos e, quando não havia, procurava suas próprias vítimas. Anos depois, ao ser interrogado, afirmou que em suas idas a Manhattan pode ter tirado a vida de cerca de 50 pessoas, sem teto ou marginalizadas, simplesmente por diversão. Seu vício em jogo consumia quase tudo o que ganhava. A frustração e o descontentamento pessoal o levavam a matar com mais frequência. Chegou até a agredir brutalmente o próprio irmão Joseph, ao descobrir sua orientação sexual, rompendo totalmente a relação por anos. Nesse mesmo período, perdeu um de seus principais aliados, Carmine Genovese, assassinado em sua própria cozinha com um tiro na cabeça. Sem essa conexão, o fluxo de trabalhos diminuiu e as dívidas se acumularam. Richard acabou aceitando um emprego em uma empresa de transporte, mas logo transformou o cargo em outra fonte de renda ilícita. Roubava cargas e sequestrava caminhões. O encontro com Barbara Pedrici. Ele tinha 26 anos quando seu caminho cruzou com o de Barbara Pedrici, uma jovem ítalo-americana de 18 anos que trabalhava na mesma empresa de transporte. A atração inicial foi ofuscada pela resistência da família de Barbara, que desaprovava o relacionamento pela diferença de idade, pelo fato de Richard ainda ser casado, e além disso, por não ser italiano. Mesmo assim, por amor a ela, acabaram aceitando. Na casa dos Pedrici,
Richard experimentou pela primeira vez o que era uma família unida. Mas seu caráter possessivo logo veio à tona. Bárbara, jovem e cheia de vontade de viver, tentou se afastar. Ele respondeu com ameaças diretas, garantindo que, se ela o deixasse, colocaria em risco a vida dela e de seus entes queridos. A pressão e o medo fizeram Bárbara ceder. Ao descobrir que estava grávida, Richard decidiu divorciar-se de Linda e a procurou até encontrá-la em Miami. Lá, entre o medo e a resignação, ela aceitou casar-se com ele em 1961. Nos primeiros meses, Richard manteve a aparência de um marido atencioso, mas sua violência logo ressurgiu. Certa vez, ao vê-la fumar enquanto grávida, reagiu com tanta agressividade que lhe quebrou um dedo do pé e a obrigou a dormir fora de casa. Na manhã seguinte, Bárbara perdeu o bebê. Retorno a Nova Jersey. Em outubro de 1962, Richard e Bárbara voltaram a Nova Jersey com a intenção de deixar o caos para trás. Graças a um tio dela, Richard conseguiu emprego na 20th Century Film Lab, em Manhattan. Começou com tarefas básicas, mas logo foi promovido a impressor. Lá, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro extra e começou a produzir cópias ilegais de filmes da Disney, que vendia discretamente. O casal se instalou em um apartamento modesto e, pouco depois, Bárbara voltou a engravidar. No entanto, sofreu outro aborto espontâneo. O padrão de violência doméstica de Richard havia se intensificado, e as agressões se repetiam até durante as gestações. Quando Bárbara engravidou pela terceira vez, a surra que recebeu foi tão brutal que perdeu novamente o bebê. Apesar das promessas de mudança, a falta de dinheiro empurrou Richard de volta à criminalidade. Reatou contatos antigos em Jersey City e logo estava participando do roubo de um caminhão, o que lhe rendeu $12.000 em dinheiro. Não demorou para que seu temperamento causasse outra tragédia. Após um incidente de trânsito com 2 jovens, deu-lhes a chance de ir embora. Eles se recusaram. Minutos depois, ambos jaziam mortos ao lado do veículo na estrada. O nascimento de Merrick, Bárbara finalmente conseguiu levar uma gravidez até o fim e deu à luz Merrick, uma menina que logo demonstrou problemas de saúde que exigiam visitas constantes ao hospital. Durante esse período, Richard mostrou-se um pai carinhoso e atencioso, algo que surpreendeu a todos e fez Bárbara acreditar por um momento que seu marido poderia mudar. Algum tempo depois nasceu sua segunda filha, Kristen. Mas a economia familiar continuava no limite. Nem as horas extras no laboratório, nem as cópias ilegais de filmes geravam o suficiente. Quando Bárbara engravidou novamente, Richard já procurava um golpe grande que resolvesse de vez seus problemas financeiros. Phil Solimene. Um serviço simples terminou em massacre. Richard e 2 parceiros foram contratados para roubar um caminhão carregado de relógios Casio. Cumpriram a missão, mas ao entregar a carga, o comprador tentou ficar com tudo sem pagar o combinado. Richard não discutiu. Atirou a queima-roupa. Em seguida, matou 3 dos homens que aguardavam para descarregar o produto. Com o caminho livre, eles mesmos revenderam a mercadoria. E o comprador final foi um velho conhecido do mercado negro, Phil Solimene, dono de uma loja em Paterson, onde tudo o que se vendia era roubado. Foi Solimene quem abriu os olhos de Richard para um negócio ainda mais lucrativo: a pornografia. Aproveitando contatos corruptos dentro do laboratório de cinema, Richard começou a produzir e distribuir filmes pornográficos pirateados. O novo fluxo de dinheiro o conectou a Anthony Argila, intermediário da família Gambino, que controlava boa parte das lojas para adultos nos Estados Unidos. Mas no laboratório, nem todos estavam contentes com suas horas extras e sua crescente influência. Um sindicalista o confrontou, e a discussão saiu do controle. Richard o golpeou com tanta força que, ao cair, o homem fraturou o crânio e morreu na hora. Sem perder a calma, Richard improvisou. Pendurou o corpo em uma árvore para simular um suicídio.
Ninguém o apontou como suspeito. Do pornô clandestino a Roy DeMeo. Por fim, Richard deixou o laboratório e mergulhou completamente no negócio pornográfico. Fez sociedade com Paul Rothenberg e Tony Arguila, que controlavam boa parte da produção em Nova York. O acordo era simples. Eles forneciam o material. Ele distribuía pela costa leste e, após receber, repassava a parte deles. O negócio era uma mina de ouro. Até que Richard decidiu não pagar o que devia. Usou o dinheiro para produzir seus próprios filmes, contratando pessoal para as gravações, embora nunca tivesse pisado num set. Segundo ele, os participantes dessas cenas eram escória. O único interesse dele era o lucro. Esse movimento chamou a atenção e a ira de Roy DeMeo, um assassino impiedoso da família Gambino, conhecido por sua crueldade. Na primeira vez que se encontraram, Roy deixou claro que se sentira desrespeitado. Quando Richard saía da reunião, DeMeo e 2 homens o encurralaram e lhe deram uma surra brutal, deixando uma cicatriz permanente em sua testa. Embora mais tarde tenham se reconciliado e passado a trabalhar juntos, Richard nunca esqueceu a agressão. DeMeo o contratou como cobrador, capanga e assassino de aluguel. Em uma de suas primeiras missões para ele, Richard mostrou que era confiável. Executou um homem com um tiro na nuca, diante de Roy e de sua equipe, sem hesitar. Vida dupla, entre o luxo e a escuridão. Em meados dos anos 1970, Richard levava uma vida que poucos podiam imaginar. Por um lado, era o pai de família que levava os filhos à piscina, organizava churrascos para os vizinhos e morava em uma casa confortável em Dumont, Nova Jersey. O dinheiro, que fluía continuamente graças à venda de pornografia pirateada, mercadorias falsificadas e trabalhos menos confessáveis, permitia luxos constantes, brinquedos caros, roupas de marca e jantares sofisticados. Bárbara, sua esposa, acreditava viver o sonho americano, embora suportasse as tempestades emocionais de Richard. Seus acessos de raiva podiam ser brutais: quebrar móveis, destruir os brinquedos das crianças ou arrancar a pia da cozinha e atirá-la pela janela. Às vezes, a violência acontecia diante dos filhos, deixando cicatrizes emocionais impossíveis de apagar. E embora nunca tenha agredido fisicamente os filhos, a tensão constante os marcou para sempre. Paradoxalmente, o mesmo homem que aterrorizava a família podia mostrar-se generoso com estranhos, oferecendo dinheiro ou brinquedos a crianças pobres. Era, em todos os sentidos, um homem de 2 faces, benfeitor gentil e monstro imprevisível. O assassino de elite. Roy DeMeo, figura importante da família Gambino, recorria a Richard com frequência crescente. Já não era um capanga ocasional. Agora seu principal negócio era matar. Seus métodos tornaram-se cada vez mais sádicos: torturas prolongadas, queimaduras, enterros vivos, corpos jogados ao mar ou deixados para animais carniceiros. Richard trabalhava com total independência. Não pertencia oficialmente a nenhuma família mafiosa, o que lhe dava liberdade para aceitar serviços de vários clãs da costa leste, incluindo os Pontes e os de Cavalcante. Planejava cada golpe com precisão cirúrgica, certificando-se de não deixar rastros. Um desses trabalhos o levou a eliminar um antigo sócio, Paul Rothenberg. A execução ocorreu em plena luz do dia, enquanto a vítima esperava pela esposa. O ato foi testemunhado, para seu aborrecimento, por membros da quadrilha de DeMeo. No caminho de volta, um motorista o fechou no trânsito. Richard respondeu com um tiro na cabeça, em um semáforo, mais um crime nunca solucionado. Entre as tarefas mais macabras, estava a punição de um homem que havia estuprado uma menina de 14 anos. Richard o amarrou a uma árvore, o mutilou com as próprias mãos e, antes de matá-lo, prolongou a agonia, infligindo cortes e esfregando sal nas feridas. Por fim, ainda com vida, colocou-lhe um colete salva-vidas e o lançou ao mar, onde os tubarões terminaram o trabalho. Na volta,
Uma nova discussão no trânsito terminou com 3 homens mortos a tiros em uma área de descanso. Pouco depois, Richard entregava a DeMeo uma sacola plástica com parte do corpo do estuprador, cumprindo literalmente o macabro requisito da missão: novos métodos para infligir dor. A execução brutal do estuprador não apenas deixou em Richard uma sensação de satisfação, mas também acendeu nele uma ideia macabra: criar seu próprio catálogo de torturas. Em um caderno, começou a anotar ideias para matar e torturar, inspirando-se tanto em filmes quanto em desenhos animados. De séries como Papa Léguas e Coyote, tirou conceitos absurdamente cruéis: armadilhas improvisadas, quedas fatais de grandes alturas, explosivos entregues como presentes ou o uso de pesos para esmagar a vítima. Do cinema, aprendeu técnicas ainda mais sádicas, como mergulhar couro cru em água e depois envolvê-lo no corpo da vítima, deixando-o secar ao sol e causar uma dor insuportável. Seu trabalho não tinha fronteiras. Atuava em qualquer parte dos Estados Unidos e até mesmo na Europa e na América do Sul. Às vezes deixava os corpos no local. Outras, os fazia desaparecer em poços profundos, alimentando tubarões ou jogando-os para ratos famintos. Aqueles que deviam às grandes famílias do crime podiam esperar que, mais cedo ou mais tarde, Richard aparecesse à sua porta, e quase sempre o fim era lento e impiedoso. Algumas vezes, a ordem incluía instruções específicas para eliminar os restos. Poderiam acabar em tambores de óleo incendiados ou prensados em blocos compactos que, segundo ele, eram vendidos como sucata à indústria automobilística japonesa. Chegou até a afirmar que esse foi o destino de Jimmy Hoffa, embora isso nunca tenha sido provado. Um de seus métodos mais aterrorizantes consistia em envolver uma vítima viva com couro cru, deixá-la ao sol até que o material se contraísse cortando a circulação e, por fim, jogá-la em um lugar infestado de ratos. Quando voltava para verificar o resultado, só restavam ossos roídos. Às vezes, Richard filmava seus crimes para revivê-los depois. Parte desse material era tão perturbadora que até Roy DeMeo, acostumado à violência extrema, preferia desviar o olhar. Sua invisibilidade diante da lei se devia a 2 fatores. Trabalhava sozinho e planejava cada ação com precisão milimétrica. Sempre usava luvas, evitava dar o nome, e para a maioria, não passava de Big Rich. Além disso, o apoio de famílias mafiosas com contatos na polícia o protegia de qualquer investigação séria. Em 1976, sua lista de vítimas e sua reputação como um dos assassinos mais eficientes do submundo continuavam a crescer sem freio. A queda de um gigante e a ascensão de novas oportunidades, a morte de Carlo Gambino, patriarca da família mafiosa mais poderosa dos Estados Unidos, abalou as bases do crime organizado. Carlo morreu de causas naturais, mas sua ausência deixou um vazio rapidamente preenchido por seu cunhado, Paul Castellano. Para muitos dentro do clã, Castellano não era feito do mesmo material. Carecia do instinto frio e calculista de seu antecessor. Essa falta de visão o levou a cometer erros, entre eles ignorar os sinais de que o FBI havia enchido sua vida de escutas. Mais trabalho, mais sangue, com Carlo fora do jogo, Roy DeMeo viu a chance de realizar sua ambição mais antiga: tornar-se membro oficial da família Gambino. Na primavera de 1976, o sonho se concretizou. E, com essa ascensão, o fluxo de contratos de morte aumentou. Para Richard, isso significava uma média de 4 a 6 serviços por mês. A máquina de matar de DeMeo era temida em todo o país, e Richard era uma peça essencial dela. DeMeo não apenas eliminava ameaças, punia qualquer sinal de desrespeito com métodos brutais. Enquanto Richard trabalhava sozinho, silencioso e preciso, DeMeo cercava-se de pistoleiros drogados e descontrolados, uma combinação que mais cedo ou mais tarde traria problemas. Paralelamente, Richard e DeMeo uniram forças no lucrativo negócio da pornografia.
Embora em público parecesse que tudo corria bem entre eles, Richard guardava uma promessa íntima. Um dia mataria DeMeo. O cardápio dos tubarões e um novo veneno. Foi DeMeo quem ensinou a Richard um novo método para fazer desaparecer corpos, os tubarões. Certa vez, em alto mar, próximo a Sheepshead Bay, DeMeo acusou um de seus próprios homens de ser informante. Atirou nele, arrastou-o até a borda e o lançou vivo nas águas infestadas de tubarões. Richard ficou fascinado com a eficiência daquele fim. Pouco depois, outro contato abriu-lhe uma porta ainda mais discreta: o envenenamento. Seu velho parceiro Phil Solimene apresentou-lhe Paul Hoffman, um homem capaz de conseguir qualquer substância letal e ensinar como usá-la sem deixar rastros. Richard escolheu o cianeto. Sua primeira vítima com esse método foi Tony Scavelli. Seguiu-o até um clube noturno e, movendo-se entre a multidão, injetou-lhe uma dose letal com a precisão de um cirurgião. Scavelli caiu fulminado em menos de 1 minuto. Todos acreditaram que fora um ataque cardíaco. O veneno tornou-se sua ferramenta preferida. Sem sangue, sem ruído e com risco mínimo de descoberta. Podia aplicá-lo em bebidas, comidas, drogas, até mesmo usando um rifle de dardos tranquilizantes. Ideia que tirou de um documentário sobre vida selvagem. Às vezes, sedava a vítima para prolongar sua agonia antes do golpe final. Richard havia aperfeiçoado um assassinato que parecia invisível, e, no submundo, isso valia ouro. A Sombra de Jimmy Hoffa, 14 de fevereiro de 1975. O líder sindical mais famoso e controverso dos Estados Unidos, Jimmy Hoffa, desapareceu sem deixar rastros. Sua história, marcada por vínculos com o crime organizado, tornou-se um dos enigmas mais debatidos do século XX. A teoria mais aceita sempre apontou para a máfia, mas o paradeiro de seu corpo continua sendo um mistério. Anos depois, já sob custódia, Richard contou sua própria versão. Afirmou que um pistoleiro chamado Saul Ruggero havia sido o responsável por eliminar Hoffa. Segundo ele, quando o boato de que Hoffa colaborava com a polícia começou a circular, a máfia recuperou os restos, compactou-os dentro do porta-malas de um carro e os enviou ao Japão como sucata prensada. Verdade ou não, apenas Richard sabia. E levou o segredo para o túmulo. O sorveteiro da morte. Entre as figuras mais peculiares que Richard conheceu, poucas chamavam tanta atenção quanto Robert Prong. Ele circulava pela cidade em um caminhão de sorvetes Mr. Softy, mas dentro dele não havia apenas casquinhas e picolés, também havia granadas, armas e frascos de veneno. Sua especialidade era letal: cianeto misturado com dimetilsulfóxido, um solvente que penetra na pele pelo contato. Aplicava-o com um simples borrifador, como se estivesse regando plantas. Prong e Richard compartilhavam mais que o ofício. Tinham a mesma frieza ao matar. Começaram a colaborar, combinando métodos e realizando trabalhos juntos para diferentes famílias mafiosas. Richard adotou a técnica do borrifador e a incorporou ao seu próprio repertório mortal. O dia em que caiu um chefe, Carmine Galante, chefe interino da família Bonanno, havia saído da prisão mais ambicioso e perigoso do que nunca. Seu comportamento fora de controle uniu as demais famílias contra ele, algo quase impensável na época. Colocar preço na cabeça de um chefe ativo era romper um código não escrito. Em uma reunião secreta, Roy DeMeo propôs um nome: Richard. Ninguém melhor para executar uma operação desse nível. O plano entrou em ação. Em 12 de julho, no restaurante Joe & Mary's, no Brooklyn, Galante almoçava cercado de seus homens de confiança. Richard entrou, atirou com precisão e frieza cirúrgica, derrubando o capo. Seus guarda-costas foram atacados quase ao mesmo tempo por outro grupo de atiradores, que fecharam a cena a tiros. Na manhã seguinte, as manchetes dos jornais mostravam a imagem de Galante caído na varanda do restaurante. Para Richard, aquele golpe era sua consagração. Manteve silêncio, desapareceu por alguns dias e,
como se nada tivesse acontecido, reapareceu levando a família de férias a Disney World. O caso George Maliband. 1 grau de fevereiro de 1980. Richard dirigia ao lado de seu sócio de negócios, George Maliband, rumo a Nova Jersey. Durante o trajeto, a tensão explodiu. Maliband fez ameaças contra a família de Richard, e isso selou seu destino. Richard freou bruscamente a caminhonete. Sem dizer uma palavra, sacou um revólver calibre .38 e disparou 5 vezes no peito de Maliband. O corpo ficou imóvel, e agora era hora de se livrar dele. A ideia foi colocá-lo em um tambor de 55 galões, mas o tamanho da vítima complicou tudo. Com frieza cirúrgica, cortou os tendões das pernas para encaixá-lo. O barril rolou por uma encosta até ficar escondido perto de uma usina química em Jersey City. Dias depois, foi encontrado. A falha surpreendeu. Richard raramente cometia erros ao eliminar provas, mas desta vez, a polícia teve uma pista importante. O próprio irmão de Maliband disse que no dia do desaparecimento, ele havia marcado encontro com Big Rich. Era a primeira vez que um assassinato era diretamente ligado a ele. O caso John Favara, março de 1980. Um acidente mudou a vida de um dos clãs mais poderosos, Frank. O filho de 12 anos de John Gotti, futuro chefe da família Gambino, morreu atropelado por um vizinho e amigo da família, John Favara. Embora as autoridades tenham classificado o caso como acidente, os Gotti não aceitaram o veredito. Favara começou a receber ameaças e foi agredido a atacadas pela própria esposa de Gotti quando tentou se desculpar. Em 20 de julho, Favara desapareceu. Anos depois, Richard afirmou que ele e vários comparsas o sequestraram ao sair do trabalho. Levaram-no a um ferro velho em East New York, onde foi espancado e torturado antes de ser colocado em um tambor de 55 galões. O corpo nunca foi encontrado. Muitos consideram a confissão de Richard pura fanfarronice, mas outros acreditam que ele disse a verdade, congelando a morte. Richard não matava apenas por encomenda. Também chefiava um grupo especializado em roubos de residências. Um de seus compradores habituais de mercadorias roubadas era Louis Masgay. O problema é que Masgay começou a insistir demais, pressionando Richard por mais produtos. Em 1 grau de julho de 1981, Masgay foi à loja de Phil Solimene, outro parceiro de Richard, levando dinheiro para comprar fitas virgens. Coincidência ou destino? Richard havia acabado de deixar um carregamento roubado. Solimene ligou para ele, e pouco depois, Richard entrou na loja armado. Masgay estava no banheiro. Richard entrou sem pressa e disparou 2 vezes na cabeça dele. Depois, junto com Solimene, pegou o dinheiro e o carro da vítima. O corpo foi levado para um armazém com um poço de água gelada. Richard aprendera com seu amigo, Mr. Softy, que o frio podia confundir a hora da morte. Então deixou o cadáver submerso, coberto com um pneu, madeira e uma camada de cimento. Achou que era mais um trabalho perfeito, até que Solimene, com sua língua solta, começou a contar detalhes a Percy House, membro da quadrilha de furtos de Richard. Esse seria o início de um problema muito maior. Pat Kane, o cão de caça que não largava a pista. Nos escritórios da Polícia Estadual de Nova Jersey, o detetive Pat Kane começava a montar o quebra-cabeça. Um informante havia lhe dado uma pista. Uma quadrilha de ladrões estava por trás de uma série de assaltos no estado. E um nome surgia repetidamente nos sussurros: Big Rich. Kane investigou até identificar os integrantes: Danny Deppner, Gary Smith, Percy House e o chefe, o enigmático Big Rich. Rastrear a quadrilha não foi fácil, exceto por Percy. Os outros pareciam fantasmas. Enquanto Kane apertava o cerco, Richard, segundo ele próprio contaria depois, continuava matando. 15 assassinatos, todos aprovados pela máfia. Os corpos desapareciam em pedaços espalhados por contêineres de lixo
ou em tambores perfurados lançados no Hudson, onde os caranguejos faziam o resto. A perseverança de Kane deu resultado quando ele conversou com Barbara Depner, esposa de Danny e amante de Percy House. Ela revelou o nome que a polícia procurava havia anos: Richard Kuklinski. Gary Smith. Castigo mortal. Smith ignorou o aviso para permanecer escondido após a prisão de Percy House. Quis visitar a filha. Para Richard, aquilo era desobediência. Seu castigo foi um hambúrguer envenenado com cianeto, mas Smith não morreu imediatamente. Richard ordenou que Danny Depner terminasse o serviço, e este o estrangulou com o fio de uma luminária. O corpo ficou sob a cama de um quarto de motel. Durante 4 dias, outros hóspedes dormiram ali sem desconfiar de nada, até que o cheiro se tornou insuportável. Kane entendeu que não estava diante de simples ladrões. O chefe era um assassino frio e calculista, capaz de matar por uma mínima provocação. Danny Depner. Silêncio forçado. Não demorou para Richard descobrir que Barbara havia falado com a polícia sobre o caso Smith. Em sua mente, isso só podia significar uma coisa: Danny havia contado. E isso não podia ficar impune. Richard o hospedou em um apartamento pertencente a Rich Patterson, noivo de sua filha Merrick. Patterson estava fora, mas Richard tinha a chave. Preparou um sanduíche de carne envenenado com cianeto. Quando Danny caiu agonizando, Richard sacou a pistola e o executou com um tiro na cabeça. Ao voltar, Patterson ouviu a explicação de Richard. Depner havia morrido de overdose. O corpo já estava embrulhado em sacos pretos, pronto para desaparecer. Sem fazer perguntas, Patterson o ajudou a deixá-lo perto de um reservatório em West Milford. Paul Hoffman. O mestre do veneno que não viu seu fim chegar. Paul Hoffman fora o homem que ensinara a Richard Kuklinski tudo o que sabia sobre o uso de venenos. Mas entre eles, nunca houve amizade, apenas conveniência. E quando Hoffman começou a pressionar demais para conseguir um medicamento chamado Tagamet, seu destino estava selado. Em 21 de abril de 1982, Hoffman apareceu na loja de Phil Solimene com um maço de dinheiro, fingindo querer comprar uma carga. Richard e Phil o levaram até um armazém, fazendo-o acreditar que a mercadoria estava ali. Quando Hoffman entregou os $25 mil, Richard revelou que tudo era uma armadilha. Sem hesitar, colocou o cano da pistola sob o queixo de Hoffman e disparou. A bala não o matou. Tentou outro tiro, mas a arma emperrou. Frio e prático, Richard pegou uma barra de ferro e o golpeou até não restar vida. Depois colocou o corpo em um tambor de 50 galões, encheu com cimento instantâneo e o deixou à vista, em frente a um motel atrás de um bar chamado Harry's Corner, em South Hackensack. Durante vários dias, Richard voltou ao local, sentando-se no bar, ouvindo conversas e esperando ouvir que o tambor havia sido encontrado. Nunca aconteceu. Um dia simplesmente desapareceu. O corpo de Paul Hoffman jamais foi encontrado. Roy DeMeo. A dívida pendente. No início de 1983, Roy DeMeo estava encurralado. O FBI o investigava por uma longa lista de desaparecimentos e assassinatos, e a cúpula da família Gambino já não confiava nele. No submundo, isso significava que sua sentença de morte estava decretada. Ninguém sabe ao certo quem o matou, mas Richard contou sua versão. Quando se encontraram, ficou surpreso ao ver DeMeo abatido, como se carregasse toneladas nas costas. O mafioso confessou que estava prestes a ser acusado formalmente pelo assassinato dos Esposito, e suas palavras acenderam um alerta na mente de Kuklinski. Se DeMeo decidisse falar para se salvar, ele também cairia. Sem lhe dar chance, Richard sacou sua arma e disparou 5 vezes, 2 tiros diretos na cabeça. A dívida de humilhação que carregava há anos estava quitada. Com a frieza que lhe era típica, colocou o corpo no porta-malas do Cadillac do próprio DeMeo e pôs uma luminária por cima, como se fosse bagagem esquecida. Afastou-se do carro pensando: os mortos não falam. Robert Pronge. O último erro de Mr. Softy.
Em 1984, Robert Pronge, conhecido como Mr. Softy, ultrapassou um limite que nem mesmo Richard Kuklinski estava disposto a tolerar. Pediu-lhe que assassinasse sua ex-esposa e seu filho de 8 anos. Richard, que jamais aceitava trabalhos contra mulheres ou crianças, recusou de imediato. Mas o que realmente selou o destino de Pronge foi algo ainda mais sombrio. Richard descobriu que ele planejava envenenar um reservatório inteiro com ricina, apenas para matar uma única família. Era um ato de loucura indiscriminada, e Kuklinski decidiu que não podia permitir que aquele homem continuasse vivo. Em 10 de agosto de 1984, Robert Pronge foi encontrado morto em seu caminhão de sorvetes, com 2 tiros no peito. Kuklinski não deixou pistas. Pouco depois, decidiu fechar o armazém que havia sido palco de incontáveis mortes. Antes de entregá-lo, quis recuperar o corpo de Louis Masguet, que estava havia 2 anos no poço de água gelada. Ao retirá-lo, constatou que o corpo estava tão bem preservado que parecia recém-morto. Envolveu-o em plástico preto e o jogou em uma área remota no norte do estado de Nova York. Mas dessa vez, a sorte não estava a seu favor. O corpo apareceu poucos dias depois. O cerco se fecha. A descoberta de Masguet foi a peça que faltava no quebra-cabeça que o detetive Pat Kane vinha montando há anos. Com paciência obsessiva, ele rastreou cada movimento de Kuklinski, acompanhando também os passos de sua família. Sabia que era um assassino de aluguel da máfia, um traficante de pornografia e o responsável por pelo menos 5 homicídios confirmados. Mas Kane não tinha provas sólidas para prendê-lo. E temia que, se Kuklinski descobrisse a investigação, sua própria família estaria em perigo. Mesmo assim, decidiu continuar. Embora a pressão e a falta de apoio dos superiores o levassem à depressão e ao álcool, a única saída era infiltrar alguém no círculo mais próximo de Kuklinski. O escolhido foi Dominique Polifrone, um veterano com histórico de sucesso, infiltrando organizações criminosas, tinha a aparência, o jeito e a postura de um verdadeiro mafioso. Kane sabia que a porta de entrada era Phil Solimene, o único homem, além de sua esposa, em quem Richard confiava plenamente. Convencer-lo não foi fácil, mas uma prisão recente e a chance de ajudar seu filho preso serviram como alavancas perfeitas. Phil aceitou e, em 1985, apresentou Polifrone sob o nome falso de Dominique Provenzano, como um velho amigo de confiança. Em pouco tempo, Dominique passou a fazer parte do ambiente do local, movendo-se naturalmente entre os clientes habituais e conquistando um lugar no restrito círculo criminal de Kuklinski. Tudo estava pronto, exceto por um detalhe que ainda faltava resolver. Onde está Richard? Havia um problema. Richard Kuklinski não aparecia em lugar nenhum. Nem mesmo a insistência de Phil Solimene, que o chamou dizendo ter um bom material recém-chegado, conseguiu fazê-lo aparecer. Richard respondeu que estava ocupado demais. Enquanto isso, no mundo da máfia, a tensão aumentava. Paul Castellano, chefe da família Gambino, havia se tornado um empecilho para muitos. Segundo a versão oficial, Sammy Gravano propôs eliminá-lo junto com seu guarda-costas, Thomas Bilotti. Mas quando John Gotti soube, assumiu o controle do plano. Richard, no entanto, contava uma história diferente. Dizia que Gravano o contratara apenas para cuidar de Bilotti, enquanto outro grupo se encarregaria de Castellano. Seja qual fosse a verdade, em 16 de dezembro de 1985, Bilotti levou Castellano a uma reunião no restaurante Sparks Steakhouse, em Manhattan. Do lado de fora, um grupo de homens com gorros de pele de estilo russo esperava. Entre eles estava Richard, pronto para cumprir sua parte. O ataque foi rápido e preciso. Kuklinski se retirou com calma, pegou um táxi e recebeu $30.000 pelo trabalho. Naquela noite,
Sentou-se ao lado da esposa para assistir às notícias sobre o assassinato. 1 ano de distância. O tempo passou e, finalmente, Richard aceitou se encontrar com Solimene, mas recusou ir até a loja. Avisou que a polícia o estava vigiando e que o melhor seria fechar o negócio. Mesmo assim, Solimene insistiu para que conhecesse um certo Dominic Polifrone, garantindo que ele poderia conseguir qualquer coisa. Richard não estava convencido, mas perguntou se ele poderia obter cianeto. Polifrone já frequentava a loja de Solimene havia mais de 1 ano, mas Richard não aparecera por lá nesse período. Estava envolvido em negócios fora do país e em trabalhos pontuais. Então, Pat Kane decidiu mudar de tática. Foi direto à sua casa. Richard abriu a porta, o deixou entrar e ouviu as perguntas sobre 5 assassinatos. Negou tudo friamente, embora tenha admitido conhecer Roy DeMeo. Quando os policiais foram embora, sua raiva cresceu. Como ousavam aparecer em sua casa, decidiu que Kane devia morrer. Durante semanas, o seguiu, buscando o momento perfeito para fazer parecer um acidente. O problema era que já não tinha fornecedor de cianeto. Havia matado os 2 que costumavam fornecê-lo. Foi então que ligou novamente para Solimene, pedindo por Dominic Polifrone. Finalmente, aceitou encontrá-lo em um Dunkin' Donuts, com a ideia de pedir-lhe que conseguisse o veneno para matar Kane. No encontro, trocaram telefones e Polifrone se ofereceu para negociar armamento militar, caso Richard conhecesse interessados. 2 dias depois, Kuklinski ligou novamente. Queria o cianeto o quanto antes. Pouco depois, entrou em contato outra vez. Desta vez, para marcar uma reunião com supostos compradores de armas. O ritmo acelerado dessas conversas deixou as autoridades sem tempo para montar uma vigilância adequada. O promotor Bob Carroll decidiu agir e batizou o caso de Operação Iceman. Eles não tentariam mais seguir. Richard sabiam que ele era esperto demais, então optaram por interceptar todas as suas comunicações, inclusive as da família. A ligação que o condenou? Na verdade, Richard nunca teve a intenção de fechar um negócio de armas com Polifrone. Não gostava dele e planejava usar outro homem, que também desprezava a quem chamava de Tim, como parte de uma armadilha. O plano era simples: fingir a negociação, reunir os 2 no mesmo local e matá-los. Com essa ideia em mente, em 25 de setembro de 1986, ligou para Polifrone de um telefone público para acertar os detalhes. Polifrone retornou a ligação quase imediatamente. Estava totalmente preparado. Microfone escondido, gravador ligado e estratégia definida. Surpreendentemente, Richard caiu direto na armadilha. Depois de conversar com Tim sobre o suposto negócio, Polifrone pediu para falar novamente com Richard. Com habilidade, direcionou a conversa conforme o planejado. Primeiro, Richard concordou em conseguir silenciadores. Depois, falaram sobre cianeto. Richard explicou que o usaria para eliminar alguns ratos e descreveu como pretendia aplicá-lo em forma de spray para que fosse indetectável, vangloriando-se de já tê-lo usado com sucesso várias vezes. Quando Polifrone perguntou se ele aceitaria executar alguns trabalhos para ele, Richard disse que sim, desde que o pagamento fosse bom. Antes de desligar, deu-lhe um novo número de pager. O que Richard não sabia era que cada palavra estava sendo gravada e que acabava de deixar a prova essencial para sua captura. O esfriamento, continuar adiando os encontros com Richard tornou-se contraproducente. Aos poucos, ele perdeu o interesse em negociar com Polifrone. As ligações se tornaram raras e as conversas curtas. Logo, deixou de responder. Faltou a compromissos e concluiu que tudo era perda de tempo. No entanto, sua obsessão em eliminar Pat Kane permanecia, e agora incluía Polifrone em sua lista de alvos. Continuava viajando com frequência a Zurique e matando quem atravessasse seu caminho, mas desistiu de obter o cianeto por meio de Polifrone e começou a buscá-lo por outras vias. A polícia desconhecia completamente suas viagens à Europa. Para tentar rastrear seu paradeiro,
Kane e um colega voltaram à sua casa. Desta vez, quem abriu a porta foi Bárbara. Ela disse que não sabia onde estava Richard. Os agentes explicaram que o procuravam em relação a um caso de homicídio. Foi a primeira vez que Bárbara começou a questionar o que o marido realmente fazia. Sempre presumira que seus ganhos vinham de negócios ilegais, mas nunca imaginou que estivessem ligados a homicídios. Quando Richard soube o que a polícia havia dito à esposa, explodiu em fúria. Agora queria eliminar Kane mais do que nunca. O problema era que ainda não conseguira o cianeto necessário para isso. A ligação inesperada. Desesperado para conseguir cianeto, Richard decidiu dar outra chance a Polifrone. Marcaram um novo encontro e, mais uma vez, Richard falou abertamente sobre métodos de assassinato com veneno, sobre como se livrar de um corpo jogando-o em um poço profundo, e até confessou que, certa vez, congelara um cadáver para alterar a estimativa do horário da morte. Também discutiram um suposto trabalho: eliminar um jovem traficante judeu que Polifrone dizia querer fora do caminho. Cada palavra era gravada. Polifrone, que já suspeitava que Richard pretendia matá-lo depois de receber o cianeto, fingiu ir mais longe e sugeriu um plano detalhado: usar o veneno em um sanduíche de ovo destinado à vítima. Richard aceitou entrar no jogo, embora já tivesse decidido que seria mais fácil levá-los ao seu armazém e atirar nos dois. O encontro foi marcado para 17 de dezembro de 1986. O dia D. Na manhã do encontro, Polifrone entregou a Richard o sanduíche envenenado e um pequeno frasco com cianeto. Segundo o plano, Richard buscaria cocaína para o suposto comprador, e depois todos se reuniriam em uma cafeteria, onde ele serviria o sanduíche mortal. Mas algo não parecia certo. O frasco não tinha o aspecto nem o cheiro habituais. Intrigado, ele parou a van, comprou um hambúrguer, passou parte do pó e o deu a um cachorro de rua. O animal comeu sem qualquer reação. Foi o suficiente para Richard perceber que estavam tentando enganá-lo. Em vez de se encontrar com Polifrone, deu meia volta e voltou para casa. Os agentes que vigiavam a residência não esperavam que ele voltasse. Quando perceberam que a operação tinha fracassado, alertaram o restante da equipe. Em poucos minutos, até 15 carros descaracterizados cercaram a área. Richard e Bárbara acabavam de entrar no carro para ir ao médico. Mal haviam percorrido alguns metros quando foram bloqueados pelos agentes. Richard pensou em sacar a arma, mas desistiu ao imaginar o perigo para Bárbara se começasse um tiroteio. Ambos foram retirados à força do veículo e jogados ao chão. Ao ver sua esposa sendo empurrada, Richard perdeu o controle e resistiu com tamanha violência que foram necessários 8 policiais para dominá-lo e algemá-lo. A queda. A notícia logo explodiu nas manchetes. Um assassino de aluguel da máfia que congelava corpos e envenenava vítimas, apelidado pela imprensa de The Iceman. Richard, já sob custódia, não demonstrou preocupação consigo mesmo, mas insistiu que Bárbara era inocente e nada sabia sobre suas atividades. Na cela, comportava-se como um animal encurralado. Andava de um lado para o outro, insultava e ameaçava matar qualquer um que se aproximasse. A busca na casa surpreendeu os investigadores. Nenhuma arma, nenhuma prova, nenhum vestígio humano. Richard havia sido extremamente cuidadoso em manter seu mundo criminoso separado da família. Bárbara foi libertada pouco depois, embora tenha sido acusada por posse de uma pistola calibre .25 encontrada sob o banco do carro. Acusações e julgamento. O Ministério Público apresentou contra Richard um conjunto de acusações que incluíam 5 homicídios, 6 violações da lei de armas, tentativas de assassinato, roubos e assaltos frustrados. As investigações revelaram que ele mantinha grandes somas em contas bancárias suíças e tinha uma passagem aérea reservada para aquele país. Foi mantido sob fiança de $2 milhões e obrigado a entregar o passaporte. No julgamento, vários ex-sócios, como Rich Patterson e Don Rony, subiram ao tribunal para testemunhar contra ele. No entanto,
As provas mais contundentes foram as gravações obtidas nas conversas com Polifrone. A defesa tentou minimizar sua importância, alegando que Richard apenas exagerara para impressionar alguém que acreditava ser um criminoso de alto nível. Em março de 1988, o júri o declarou culpado pelas mortes de Gary Smith e Daniel Deppner. Embora tenha decidido que não havia evidências suficientes para aplicar a pena de morte, para evitar um segundo julgamento pelos assassinatos de George Maliband e Louis Masgay, Richard aceitou se declarar culpado. O caso de Paul Hoffman foi excluído, já que seu corpo nunca foi encontrado. Em troca da confissão e da colaboração na busca pelos restos, as autoridades retiraram essa acusação. No acordo, também foram eliminadas as acusações de porte ilegal de arma contra sua esposa e uma de posse de maconha contra o filho. A sentença final foi de 2 penas de 60 anos, a serem cumpridas simultaneamente, com possibilidade de liberdade condicional em 2046, quando Richard teria 111 anos. Foi enviado para a prisão estadual de Trenton, onde, coincidentemente, seu irmão Joe também cumpria a pena. O Iceman diante das câmeras. Já atrás das grades, Richard aceitou receber promotores, psiquiatras, criminologistas, escritores e produtores de televisão. Dessas entrevistas, nasceram 3 documentários exibidos pela HBO em 1992, 2001 e 2003, conhecidos como The Iceman Tapes. Segundo sua filha Merrick, foi a mãe quem o convenceu a participar e ainda recebeu uma boa quantia por isso. Nessas conversas, Richard atribuiu a si mesmo um número muito maior de assassinatos do que os incluídos em sua condenação, insinuando que poderiam ultrapassar 200. No entanto, raramente fornecia dados concretos como nomes, locais ou datas. Dizia ter variado deliberadamente seus métodos para impedir que se identificasse um padrão que o denunciasse. Embora relatasse seus crimes com frieza e riqueza de detalhes, muitas de suas declarações nunca foram comprovadas e continuam sendo motivo de dúvida. Morte e últimos anos. Após a prisão de Richard, tanto sua família quanto seus vizinhos ficaram atônitos. Todos o viam como um empresário próspero e respeitável. Sua esposa, Bárbara, suspeitava que parte do dinheiro viesse de negócios ilícitos, mas nunca investigou a fundo. Preferia aproveitar o conforto que o estilo de vida proporcionava. Jamais imaginou que o marido estivesse envolvido em uma longa lista de assassinatos. Em 1993, o casal se divorciou oficialmente. Embora Bárbara tenha afirmado que foi por motivos financeiros, mesmo assim, continuou visitando-o na prisão uma vez por ano. Em outubro de 2005, após quase 18 anos preso, Richard foi diagnosticado com a doença de Kawasaki, que causa inflamação dos vasos sanguíneos. Foi transferido sob custódia para o West End Francis Medical Center, em Trenton. Antes, havia solicitado aos médicos que o reanimassem em caso de parada cardíaca. Contudo, Bárbara havia assinado uma ordem de não reanimação. Quando o momento chegou, os médicos entraram em contato para confirmar se ela queria mudar de ideia, mas ela recusou. Em 5 de março de 2006, Richard Kuklinski morreu de parada cardíaca aos 70 anos. Richard foi um assassino em série atípico. Sua infância violenta e sem afeto o moldou. Mas, fora o temperamento explosivo, não correspondia a muitos padrões de outros criminosos. Não usava drogas, raramente bebia antes de um trabalho e jamais matou mulheres ou crianças. Seus crimes não tinham motivação sexual. Sua maior fraqueza foi o jogo, onde perdeu fortunas, matava por encomenda ou simplesmente porque alguém o irritava. Sentia prazer no sofrimento alheio e chegou a filmar alguns assassinatos para revê-los depois, embora nunca tenham sido encontradas essas fitas. Em entrevistas, relatava os crimes com uma frieza perturbadora, como se falasse de algo banal. Mesmo assim, muitos que o conheceram o descreviam como carismático e agradável em conversa. Até Bárbara admitiu que amava o Richard bom e odiava o Richard mau.
O número real de vítimas apenas ele conhecia. Talvez tenha exagerado para alimentar sua própria lenda, mas o fato é que foi um psicopata sádico. E fica a pergunta: se tivesse crescido em um ambiente estável e amoroso, poderia ter sido uma pessoa diferente? Obrigado por nos acompanhar até o fim desta história tão sombria quanto fascinante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para não perder nossas próximas investigações. Ative o sininho para receber notificações e continuar explorando conosco os casos mais impactantes do crime real.